Então lá, vamos então para a parte 6. Rapidamente, vamos falar da lei nova que altera a competência. Bom, meus amigos, eu quero deixar bem claro que nós já vimos essa parte na aula de competência. Mas para quem não assistiu a aula de competência, é uma aula maravilhosa, uma aula espetacular. Aquela moça ali, por exemplo, ela me disse que chorou ao assistir a aula, as lágrimas rolavam, a mãe não sabia o que era, ela estava emocionada com a aula de competência. Então nós já vimos isso aqui na aula de competência. Mas para você que não viu, nós vamos ver agora aqui tudo que você queria saber sobre a aplicação da lei processual civil no tempo e no espaço e nunca teve coragem de perguntar. Aliás, a senhora que está coçando a cabeça aí, nós vimos nessa aula, súmulas vinculantes, espetacular. Se você não souber súmula vinculante, você não sabe nada. Precedentes, né? Vimos precedentes, incidente de demandas repetitivas. Nós vimos lei, nós vimos interpretação gramatical, sistemática, restritiva, extensiva. Então, é um curso completo de aplicação da lei processual civil no tempo e no espaço. Bom, mas nessa aula nós vamos falar sobre a lei nova que altera a competência. E eu vou então rapidamente falando nos itens anteriores, né? Ou seja, nas aulas anteriores, nós vimos que a lei nova atinge os processos em curso. Nós vimos que ela só atinge os processos presentes e futuros e ela respeita os atos processuais que foram praticados na vigência da lei anterior. Os atos processuais a serem realizados serão regidos pela lei nova. Os que já foram praticados pela lei anterior são respeitados. Mas há uma situação especial, que é a das novas normas que modificam a competência. É nessa aula de hoje que nós vamos falar sobre isso. Primeiro, em relação a elas, há um dispositivo específico. No antigo Código de Processo Civil, o artigo 87, que dizia o seguinte, a competência é apurada na data da propositura da demanda. Então, na data em que tu ajuiza a ação de conhecimento, na data em que tu ajuiza a cautelar, na data em que tu interpõe a ação de execução, você está fixando a competência. E nós já sabemos que a citação válida induz litispendência, torna litigiosa a coisa e previne o juízo. Então, aquele juízo está prevento, ele é competente para processar e julgar o feito, sendo irrelevantes as alterações de fato e de direito supervenientes. Então, eu tenho um processo que eu ajuizei na vara de família, mas por uma alteração de competência, ele foi para o processo na vara de sucessões. Por esse dispositivo, são irrelevantes as alterações de fato e de direito supervenientes. O que o juiz da família já deu andamento, os atos processuais que já foram praticados, serão respeitados. E se ele declinar da competência por juiz da vara de sucessões, a partir daí, os atos presentes e futuros serão praticados sob a vigência da lei nova. Beleza, fácil. Todavia, eu tenho a hipótese da perpetuatio iurisdictionis, que nós já vimos na aula de competência. Lei processual nova que altera a competência não se aplica aos processos em andamento. Lei processual nova que altera a competência não se aplica aos processos em andamento. O processo estava em andamento, ele vai continuar, os atos praticados sob a lei antiga permanecem, os atos futuros serão praticados pela lei nova. Mesmo o artigo 87 enumera algumas exceções. Vamos ver então quais são as hipóteses em que muda-se a competência. São hipóteses em que a lei nova de competência alcança os processos em curso. Primeira hipótese, quando suprimir o órgão judiciário. Suprimir o órgão judiciário. Nós
contamos aqui na aula de competência a situação de Conceição do Araguaia, que tinha 3 varas e que, como foi reduzida a sua carga processual, ela foi reduzida para 2 varas, e uma das varas de Conceição foi transferida para a Redenção. Ora, aquela vara que foi suprimida, se eu suprimir o órgão jurisdicional, ela vai ser distribuída entre a primeira e a segunda vara, tá? Suprimir o órgão judiciário. Eu tenho, por exemplo, e quando eu fui promotor da 4ª Promotoria da Infância e Juventude, ela incluía idosos e portadores de necessidades especiais, são os especiais, os deficientes físicos. Num primeiro momento, nós fazíamos essas atribuições todas, e num segundo momento foi tirado o idoso, foi criado um juizado do idoso e foi criado um juizado específico para pessoas portadoras de deficiência. Os atos processuais que foram praticados pelo juiz, que na época era da infância, do idoso e do deficiente, eles eram válidos. A partir do momento que eu tive alteração de competência e suprimi aquele órgão judiciário, ou alterei a competência, tirei do juiz da infância e joguei os processos do idoso para o juiz do idoso, do juizado do idoso, aí eu vou ter, evidentemente, uma mudança dos atos processuais. Como assim, professor? Os processos do idoso que tinham sido decididos, processados e julgados pelo juiz da infância, que na época era competente também pelo idoso, eles são válidos. Os atos processuais são válidos. Mas a partir do momento que eu tive uma modificação da competência, aqueles processos que eram da infância serão encaminhados para o juizado do idoso. Fácil, não é difícil. Nós já vimos isso aqui, eu já expliquei isso várias vezes. A outra questão, quando suprime o órgão judiciário, que foi o exemplo de Conceição do Araguaia, que eu suprimi uma vara, altera a competência, que é essa modificação que nós tivemos na vara, que era da infância, do idoso, do deficiente, que ficou só da infância e juventude, e a outra, em razão da matéria ou da hierarquia. Vou lembrá-los também. Quando eu era promotor de Coraci, nós, num primeiro momento, pegávamos os processos do Tapanã. Amigo. Então tinha, por exemplo, eu era promotor da infância, todas as representações que nós fazíamos de menores de 18 anos, né, adolescente, que moravam no Tapanã, nós entrávamos normalmente perante o juiz da infância de Coraci. Todavia, houve uma modificação da competência e o Tapanã foi, então, para Belém. E a partir do momento que nós colocávamos numa denúncia, numa representação contra um adolescente que havia praticado o ato infracional Tapanã, automaticamente o juiz da infância de Coraci mandava o processo para Belém. Então, nesse caso, eu tenho uma exceção a perpetuatio jurisdicionis. Eu não perpetuo aquela jurisdição quando houver uma extinção do órgão judiciário, quando tiver uma modificação de competência ou tiver uma modificação em relação à matéria ou hierarquia. Foi o que ocorreu quando a emenda constitucional número 45/2004, em relação às ações de indenização fundadas em acidente de trabalho, ajuizadas pelo empregado em face do empregador, que tramitavam pela justiça comum, passaram a ser pela justiça do trabalho. Eu também dei esse exemplo aqui. Vamos recapitular? Lembram que eu falei que eu era promotor de São Sebastião da Boa Vista, quando uma fábrica de palmito estourou uma das suas chaminés, a chaminé explodiu. Nós tivemos uma explosão, vários trabalhadores voaram pelos ares, literalmente, sendo que 5 deles de forma mais grave, se machucaram e um deles bastante grave, que quase perde a perna. Felizmente ele foi submetido a uma cirurgia
mas ele ficou com a perna imobilizada, perdeu o movimento da perna. Nós tentamos, no primeiro momento, um acordo com a fábrica. Uma fábrica não fez o acordo. Vocês sabem qual é meu lema. Qual é meu lema? Escreveu, não leu, um pau comeu. Entramos com ação contra a fábrica. E depois, quando eles souberam que tinha uma ação de acidente de trabalho na Justiça Comum, professor, o senhor ajuizou na Justiça Comum de São Sebastião da Boa Vista? Sim, porque na época a competência era da Justiça Comum, mas houve uma modificação, né? Os processos que tramitavam na Justiça Comum passaram a tramitar na Justiça do Trabalho, porque o novo regramento alterou a competência que até então era da Justiça Comum, atribuindo à Justiça do Trabalho o julgamento dos processos de acidente de trabalho. As ações em curso, então, que estavam lá em São Sebastião da Boa Vista, foram encaminhadas para a Justiça do Trabalho. Ainda não sentenciadas, evidentemente, foram atingidas, já que houve uma alteração da competência em razão da matéria. Acidente do trabalho era julgado pela Justiça Comum, pela alteração passou a ser julgado pela Justiça do Trabalho. E aí o que aconteceu, professor? O que? Por força do artigo 87, aplica-se aos processos em andamento. Então, aquele processo lá da fábrica, do palmito, da explosão, se não tivesse sido sentenciado, ele seria sentenciado pelo juiz do trabalho. Se já tivesse sentenciado e tivesse na fase de execução, e eu me lembro, salvo engano, que o acordo, eles pagaram uma indenização, dano moral e material, e ficar pagando uma pensão para o cidadão durante não sei quanto tempo. Portanto, ainda estava em fase de execução, e essa execução vai ser feita pela Justiça do Trabalho. E para afastar qualquer dúvida, o Supremo editou a súmula vinculante, aqui, 22. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho proposta por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito. Mesmo que a minha ação lá não tivesse sentença de mérito, ela teria que ser transferida para a Justiça do Trabalho, né? Em primeiro grau, quando da promulgação da emenda constitucional 45/2004. Foi essa emenda constitucional que alterou a competência. Acidente do trabalho, a gente entrava na Justiça Comum, depois se alterou para a Justiça Eleitoral. Bom, nós chegamos ao fim na nossa aula total, 6 aulas de lei processual, mas calma, eu ainda não fiz a minha perguntinha mágica, porque eu ainda tenho mais algumas coisas para mostrar. Vamos dar uma olhadinha aqui rápido nas súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes. Bom, você vai lá e abre lá a súmula vinculante. Professor, por que é importante a súmula vinculante? Segundo o nosso curso, as súmulas vinculantes são importantes porque, hoje em dia, nós vamos trabalhar em cima dos precedentes, né? Se eu já tiver uma súmula vinculante, não vai poder ser modificada, né? Então, vamos ler algumas súmulas aqui? Vamos ler? Vamos para cá. Súmula vinculante, tá? Tá para cá. Súmula número 1. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar a circunstância do caso concreto, desconsidera a validez e eficácia do acordo constante do termo de adesão instituído pela Lei Complementar 110 de 2001. Vamos ver outra súmula, essa aqui, para a gente fazer um comentário. Número 2. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistema de consórcios, sorteios, inclusive bingos e loterias. O que significa dizer... E se eu quiser disciplinar bingos e loterias, tem que ser uma lei federal. Não posso ter uma lei estadual que discipline bingos e loterias.
E o que significa isso? Como é que eu vou trabalhar agora? Vai ser da seguinte forma. Se um Estado fizer uma lei estadual disciplinando o bingo, você vai pegar a súmula vinculante, na sua contestação, no prazo de 15 dias, você vai contestar e vai dizer, olha, isso que você está fazendo é inconstitucional, porque eu tenho uma súmula 2 que proíbe essa conduta. É assim, simples assim. Porque quem assistiu a aula de súmula sabe que a súmula tem caráter vinculante e que eu não posso contrariar a súmula. Ainda que ela não tenha caráter vinculante, expliquei também na aula que as decisões do Supremo Tribunal Federal e do STJ hoje, na maioria das vezes, deverão ser cumpridas na íntegra pelos juízes hierarquicamente inferiores. Outra súmula, vamos rapidinho. Claro, só para dar um exemplo do que é uma súmula vinculante, né? Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se o contraditório e ampla defesa, quando a decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, executada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Significa dizer, gente, que mesmo um processo tendo sido apreciado pelo Tribunal de Contas da União, e isso vale para os tribunais de contas estaduais e municipais, ele deve assegurar ao interessado contraditório e ampla defesa sob pena de nulidade do processo. Está numa súmula. Então, como é que funciona agora, professor? Se eu tiver um processo no Tribunal de Contas que não assegure o contraditório e ampla defesa, eu vou pegar a súmula e dizer, olha, está aqui, eu fui penalizado aqui por um processo no Tribunal de Contas que não me assegurou o contraditório e ampla defesa. E aquele processo vai ser anulado, porque eu tenho aqui uma súmula vinculante. Bom, eu não pretendo de maneira nenhuma cansá-los. A sugestão é que você vá depois na sua casa e dê uma olhadinha nas súmulas. Dê uma lida, porque é muito importante hoje você ter uma noção dessas súmulas que deverão ser respeitadas pelos órgãos do Poder Judiciário de todo o Brasil. Tá bom? Bom, agora sim, vamos voltar para fazer a nossa perguntinha. Então, vamos lá. Agora eu pergunto, né? Pergunto para vocês, já que já chegamos aqui. Gostaram da Lei Processual Civil, no tempo e no espaço? Gostaram? Boa, né? Cansativo, mas é uma aula completa. Então, até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta?